Imagine o seguinte: seu time de produto está crescendo, as contratações estão saindo, os squads estão sendo montados, as reuniões estão lotadas. Em teoria, era para ser ótimo, mas na prática, o que está crescendo mais rápido do que o time é o caos, né? E aí você sente que o tempo todo você está apagando incêndio. As pessoas se desencontram nas entregas, as prioridades mudam sem explicação, e aquele clima de estamos juntos nessa começa a se perder, né? E aí vem a pergunta que todo líder de produto já se fez em algum momento: por que escalar dói tanto? Pois é, crescer não deveria ser sinônimo de perder eficiência, né? Mas a verdade é que a maioria das organizações de produto não quebra por falta de talento, quebra por falta de estrutura, né? E aí, o mais curioso é que essa quebra quase nunca é visível no início. Ela começa nas pequenas rachaduras. Uma reunião desnecessária aqui, uma decisão não comunicada ali, uma entrega que precisa ser refeita porque outro time estava trabalhando no mesmo problema sem saber. Quem nunca, né? Esses são os ofensores silenciosos da escala. Eles não fazem barulho até o dia em que tudo desmorona, né? E quando isso acontece, o discurso muda. Ah, precisamos contratar mais gente. Mas a real é que não falta gente, falta clareza. Escalar produto não é empilhar pessoas, é projetar uma organização que continua funcionando mesmo quando dobra de tamanho. E aí que entra o que eu chamo de crescimento previsível. Antes de crescer, você precisa desenhar como o crescimento vai funcionar, né? Quem decide o quê? Como os squads se conectam? Quais papéis existem hoje e quais vão surgir quando a empresa tiver o dobro de tamanho? Se isso não estiver claro, o caos é questão de tempo. Porque se a gente tem, minha percepção, se a gente tem a capacidade de prever ou de pensar, planejar, prever, né? Acho que a palavra também é prever. Prever um orçamento para um próximo ano, a gente também tem a capacidade, de certa forma, ou deveria ter, de prever como a empresa vai funcionar conforme ela cresce, né? Isso deveria ser parte da nossa preocupação, a preocupação de um líder, né? Porque eu já vi times promissores implodirem simplesmente porque não fizeram esse exercício. Começaram com squads pequenas, super eficientes, e quando o negócio escalou, virou um labirinto de responsabilidades, né? Responsabilidades nebulosas, digamos assim, reuniões intermináveis e decisões paralisadas. Por quê? Porque cresceram sem mapa, simplesmente cresceram. Agora, eu penso que a gente não pode confundir planejamento, né? Porque aqui a gente está falando de um planejamento, né? Confundir planejamento também com burocracia. Porque ter um gráfico, um organograma de produto, digamos assim, proativo, né? OKRs bem definidos e um roadmap compartilhado, não é controle, é liberdade com direção. Né? Então, essas ferramentas elas não servem para engessar, elas servem para dar visibilidade, para evitar que cada squad viva, cada squad viva no seu próprio universo paralelo, achando que está resolvendo o mesmo problema de formas diferentes. Né? E aqui vem um paradoxo que eu percebo da escala, né? Porque quanto mais você cresce, mais precisa parecer pequeno. Isso é bem curioso, porque grandes times que continuam ágeis são aqueles que se organizam em células autônomas, né? Mas que estrategicamente estão alinhadas, porque autonomia não é anarquia, né? É saber o que pode ser decidido dentro do squad e o que precisa de visão compartilhada. Então, o erro comum
é achar que autonomia significa cada um por si. E aí o que era para ser velocidade vira confusão, porque squads diferentes, perseguindo métricas diferentes, produtos competindo por prioridades, né, e o backlog virando um campo de guerra. é, Gente, isso faz parte do dia a dia de muitas, muitas empresas, né? Eu já vi isso na prática acontecer. É, Então, eu acho que aqui, como que a gente, pensando aqui, como que a gente evita isso, né? Como que a gente poderia evitar isso? Eu acho que, basicamente, é simplificar as decisões. Então, simplifique as decisões. Defina quem tem poder para dizer sim, quem pode dizer não. A cadeia de decisão, ela precisa ser curta, clara e corajosa. Então, porque se isso não acontece, o time vai se sentir livre, mas sem saber para onde ir, né? E tem um ponto que pouca gente fala, é, que é quando o assunto é escalar, que pouca gente fala quando o assunto é escalar produto, que é sobre as pessoas, né? Porque no final das contas é sempre sobre pessoas, sempre sobre gente, né? Cada nova contratação precisa entender a cultura, o propósito e a forma como o time pensa produto. Então, um onboarding fraco, ele cria ruído. E ruído em escala vira dissonância. E aí vai um segredo aqui que eu acho interessante compartilhar. A parte mais frágil de uma estrutura que cresce rápido é a liderança intermediária, né? Então, os heads, diretores, normalmente estão sobrecarregados e os líderes de squads ainda estão aprendendo a liderar, na maioria das vezes, né? Então, se você não investir neles, o resto da estrutura colapsa. Porque líderes preparados são amortecedores, né? Eles absorvem o impacto do crescimento e mantêm a cultura viva. E aí, já que a gente está falando de cultura, eu acho que é válido ressaltar que nenhuma escala sobrevive à falta de segurança psicológica, né? Então, porque é fácil é fácil ser colaborativo quando o time tem 5 pessoas, mas quando tem 50, as vozes mais caladas somem. E com elas somem as ideias, os alertas, as oportunidades de melhoria, né? Então, sim, dá trabalho, né? Mas é melhor investir energia em criar segurança hoje do que gastar o triplo resolvendo crises amanhã. E sobre vozes, as vozes mais caladas, normalmente, as vozes mais caladas são as que mais têm a contribuir, né? Normalmente é isso que acontece, tá? Então, agora, um lembrete importante que eu acho que vale a pena compartilhar, né? Escalar produto não é um projeto com data para acabar, é um processo contínuo. É o que funciona, o que funcionava há um ano, o que funciona hoje, ou o que funcionava há um ano, pode ser exatamente o que trava o seu time agora. Porque tecnologia, o que vai travar seu time amanhã, né? Porque tecnologia muda, o mercado muda, as pessoas mudam as suas expectativas, né? Então a sua estrutura precisa evoluir junto. Por isso, eu penso que é muito válido criar ciclos de feedback. Eu acho que eu estou falando aqui uma coisa bem óbvia, né? Mas que são coisas óbvias que a gente esquece. Criar ciclos de feedback é fundamental, porque oxigena toda essa engrenagem, né, que é a sua estrutura organizacional de produto, né? Então, pergunte regularmente ao seu time o que está funcionando, o que está travando, o que a gente precisa mudar para continuar fluindo e adapte sempre. Escalar com sucesso é como pilotar um avião, né? Você nunca está exatamente no rumo certo, você sempre está ajustando o tempo todo, né? Então, o líder de produto de 2026, podemos dizer assim, e o de hoje, né, 2025 para frente, ele não é só o dono do backlog, ele é arquiteto do sistema, ele é o guardião da clareza, ele é a pessoa que garante que o crescimento não destrua aquilo que o time
que fez o time ser bom logo no começo, desde o começo, né? Que é o foco, colaboração e propósito, quando você tinha ali uma equipe mais enxuta, né? E aí, no final disso tudo, eu acho que vale a gente pensar aqui numa. Acho que tudo isso se resume a uma pergunta bem simples, mas super interessante. Você está escalando com clareza ou está escalando com confusão? Porque escalar é inevitável, ok, mas o tipo de crescimento, esse você escolhe. Você pode crescer rápido e quebrar tudo, ou você pode crescer com consciência, com times que se expandem, mas continuam funcionando como uma orquestra afinada. E aí, quando o crescimento chegar, e ele vai chegar, você não vai precisar apagar incêndios, né? Você apenas vai ajustar o ritmo, porque a base está sólida. Você construiu em cima de uma base sólida. Porque escalar times de produto não é sobre correr mais, é sobre crescer melhor, né? E esse é o verdadeiro segredo para evitar o caos, né? E aí agora me veio à memória uma frase que eu acho ela fantástica, que eu acho que ela vai fechar de forma emblemática esse episódio, que é crescer por crescer é a lógica da célula cancerígena, né? Então pensa nisso, tá bom? Pensa nisso e espero que você consiga desenhar o seu crescimento, como você quer crescer o seu time, a sua estrutura organizacional de produto, né? Como que você imagina quais os papéis, quais os processos, e aí, obviamente, você vai adaptando conforme esse crescimento vai acontecendo, mas pelo menos você tem um mapa mais tangível, né? Você não simplesmente vai só absorvendo o que vai chegando e simplesmente vai criando puxadinhos e simplesmente seguindo a vida. Você realmente você constrói algo mais estruturado. Bom, gente, espero que você tenha gostado, tenha curtido da minha companhia, porque eu adorei aqui esse episódio. E a gente se vê. A gente se vê no próximo episódio.